E aí pessoal, aqui que fala é o Vitor, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal e hoje pessoal vamos dar prosseguimento à nossa série de partidas rápidas aqui pelo chess.com, né? Com a nova proposta da gente calcular mais e pensar mais, desenvolver mais a nossa linha de raciocínio durante as partidas, né? Estamos aqui no episódio 2, certo? Gostei bastante do feedback que vocês deixarem nos comentários, né? Também teve um bom número de visualizações, né? Mesmo eu estando um pouco meio parado do canal, né? Mas vocês apoiaram bastante, então agradeço desde já. E vamos já para o episódio 2, né? Estamos aqui com 523 de rate, vamos puxar mais uma partida. Vamos ver o que vai dar, né? Partidinha de 15 mais 10. Vamos começar. E aí o legal é, eu vou colocar aqui os meus cálculos que eu vou fazendo. E o interessante é que vocês coloquem também aí, né? Porque às vezes eu deixo passar algumas coisas, aí você vai lá e complementa, né? Então tudo é uma ajuda, né? Então lá, jogou E4, eu vou jogar E5, que é o que eu sempre jogo, contra E4, né? Que é o que eu mais conheço. E aí teve nos comentários um pessoal falando sobre como calcular, né? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando mais aprofundado sobre cálculo, né? Mas basicamente, pessoal, claro, todo mundo sabe que o cálculo, assim como muitas coisas no xadrez, são definidos pelo seu nível. Quanto maior o seu nível, melhor vai ser o seu cálculo, por exemplo, né? E aí tem vários fatores também que influenciam. Mas eu quero me focar mais aqui na partida, por enquanto. Então, tá. Ele jogou E4, eu joguei E5, ele jogou com dama F3, movendo a dama, né? Que não é um lance tão interessante no começo. Por quê, pessoal? Porque a dama, ela é uma ótima peça de apoio. Uma peça de apoio por quê? Porque ela ajuda muito bem as peças menores. Quais são as peças menores? Bispos ou cavalos, certo? Então ela ajuda muito bem essas peças, mas para ela ajudar essas peças têm que estar em jogo. Em jogo que eu falo desenvolvidas, né? Então ele não desenvolveu ainda nem bispos e nem cavalos. Então não faz muito sentido ele desenvolver a dama. Fora isso, essa dama ela pode acabar sendo ameaçada por peças minhas, né? Porque agora eu vou começar a desenvolver as peças menores e aí, claro, ele não vai deixar que uma peça menor minha capture a dama dele. Então, se em algum momento a minha peça menor, né, bispo ou cavalo, acabar ameaçando a dama dele, ele vai ter que fugir com essa dama, resultando em uma perca de tempo. Então, não é tão interessante desenvolver a dama assim no início, tá? Mas tudo bem. Então, aqui eu posso pensar em maneiras de desenvolvimento, né? A gente tem aquelas regras básicas, né, que a gente conhece. Dominar o centro, desenvolver as peças e proteger o nosso rei, né? Então eu vou seguir bem fielmente esse conceito, né? Eu vou desenvolver aqui minha peça, vou desenvolver o cavalo para F6. Por quê? Porque vamos lá. O que a gente tem que fazer? Os três conceitos básicos: dominar casas centrais, né? Ter o domínio das casas centrais, desenvolver as nossas peças e proteger o nosso rei. É só isso que a gente precisa fazer na abertura, tá? Então o que eu estou fazendo? Estou desenvolvendo uma peça. O meu cavalo ele vai controlar casas centrais, né? Porque o raio de ação do cavalo possibilita isso. E quando eu desenvolvo o meu cavalo, eu estou facilitando o meu roque pequeno, né? Porque eu estou tirando o cavalo da frente. Então aqui eu estou seguindo todos os conceitos básicos, né? Então eu vou jogar aqui cavalo F6 e vamos ver como é que ele vai seguir. É o Killer Clark. Estamos jogando contra aqui. Outra coisa que eu gostaria de falar também com vocês. Quando vocês estiverem vendo aqui o vídeo, vocês podem até pausar o vídeo em algum momento. E aí vocês digam aí nos comentários que lance você faria naquela posição. Que eu vou lá, vou olhar o tempo que vocês colocaram lá, né? Coloca o tempo aí nos comentários do vídeo, né? Eu vou olhar o tempo e aí eu vou tentar agregar de alguma forma, né? Se eu faria esse lance também, né? Às vezes você faz um lance melhor do que eu pensei, né? E aí a gente é sempre assim, compartilhando informação, né? E aí ele jogou dama em H5, né? A dama estava em F3, jogou dama H5 e abandonou a partida. Ele percebeu agora que a dama ela ficou no raio de ação do cavalo. Então é interessante a gente pensar nisso. Tudo bem, ele é um jogador de 500 de rate, né? Então é de certa forma comum que isso aconteça. Mas por que isso aconteceu? Porque quando a gente pega esses jogadores mais iniciantes,
eles não têm a ideia de domínio. O que seria um domínio, né? E já lembrei logo de Jujutsu Kaisen, né? Pra quem é dos animes aí, mas vamos lá. O que é um domínio? É o raio de ação de uma peça. Qual é o raio de ação da peça, que é o cavalo? Ele domina, por exemplo, a casa de G4, a casa de H5, a casa de E4, a casa de D5, né? Porque esse é o raio de ação do cavalo, é para onde ele pode ir. E quando a gente é iniciante, a gente não tem essa ideia tão firmada na nossa mente, a ideia de raio de ação. Quando a gente é iniciante, a gente pensa que o cavalo ele está dominando só a casa em que ele está. Mas na verdade não, pessoal. Ele está dominando várias casas, porque ele tem um raio de ação dele, né? E aí ele não percebeu isso, por isso que ele jogou o dama H5, né? Que também é um outro erro, além de estar entregando a dama, né? É um erro por quê? Porque ele está movimentando uma peça, que ele já movimentou uma vez, e isso na abertura não é tão interessante, né? Porque ele está perdendo tempos, né? Porque justamente ele tem prioridades que são proteção do rei, desenvolvimento de peças e controle de casas centrais, né? Ele tem outras prioridades. E, enfim, ele acabou entregando a dama e aqui ele acabou abandonando, né? Então, vou puxar mais uma partida, claro, né? Não vou ficar só nessa. Porque aí o vídeo vai ficar muito curto, né? Então vou sair aqui já. Vamos puxar mais uma partidinha de 15 mais 10. Vamos ver como é que vai ser. Camis de brancas agora contra o Maitre 27. Vamos, dia 4. Vamos ver como é que ele vai jogar. Jogou E5. Bem natural, tranquilo. Até agora tudo 100%. Vamos de cavalo F3. E vamos ver como é que ele vai seguir. Jogou com o cavalo F6. E a gente entra nas linhas da abertura Petrov, né? Eu poderia entrar na linha principal, que é cavalo toma E5. Mas aqui eu quero jogar um pouco diferente. Eu quero tentar transpor para alguma linha da italiana, né? Porque tem umas ideias bem interessantes na italiana, né? Eu vou jogar com o cavalo C3 mesmo, tentando transpor. Vamos ver como é que ele vai seguir. Por enquanto a gente está só desenvolvendo as peças, né? Bom, ele jogou D6. Agora a gente pode começar a avaliar o lance do nosso adversário, né? Esse D6, o que foi que ele fez? Ele defendeu o peão de E5. Só que nem tudo são flores, porque agora esse bispo de casas pretas percebe que ele está preso dentro dessa cadeia de peões pretos, né? Então esse bispo ele tem dificuldade de sair para o jogo, né? Do contrário do nosso bispo. Se a gente jogasse D3 agora, o nosso bispo branco ele estaria com o mesmo problema. Mas aqui no caso eu estou pensando ou em jogar bispo C4 para depois mandar o D3, ou a gente pode jogar o D4, que eu acho que é o lance. Por que D4? Porque se eu jogar D4, primeiro eu estou colocando um peão em uma casa central. Se ele tomar, eu vou retomar de cavalo e eu estou retirando um peão dele, que é o peão de E5, de uma casa central. Aí ele vai ter só o peão de D6 aqui um pouco mais recuado e eu vou ter um peão em E4 que vai estar dominando mais casas centrais do que o peão dele de D6, né? Então é também um exercício de visão. Você consegue ver que quando eu jogar D4, ele tomar e eu tomar de cavalo, eu vou ter um peão que está mais centralizado do que o peão dele, no caso aqui em D6, certo? Então eu penso que é mais interessante para mim. E eu vou jogar também com um jogo mais aberto para os meus bispos, né? Eu simplesmente jogar com D3 aqui não tem nenhum problema, claro, mas eu prefiro jogar o D4 aqui, já abrindo a posição, né? Vamos ver como é que ele vai jogar. Ele tomou, e aí vem o seguinte questionamento, você pode pensar, eu vou tomar de cavalo ou de dama? Aí você pode pensar o seguinte, eu já mexi o cavalo uma vez, porque eu desenvolvi ele. Então agora eu vou mexer a dama. Mas lembra do que eu falei antes, lá no início? Que a dama é uma peça muito boa de apoio. Só que quando ela é desenvolvida muito rapidamente, ela pode sofrer ataques, né? Então o que, que pode acontecer? Se eu jogar dama toma D4, ele pode jogar cavalo C6, que desenvolve uma peça e ameaça a minha dama. E aí eu vou ter que mover a minha dama. Resumindo, ele vai ganhar um tempo de desenvolvimento em cima de mim. Eu não quero que isso aconteça. Então o que, que eu faço? Mesmo que eu esteja movendo o cavalo de novo, eu prefiro fazer isso do que dar um tempo de desenvolvimento para ele. Então eu tomo o peão de cavalo, certo?
E aí vamos ver como é que ele vai jogar. Então aqui eu quero seguir um jogo bem normal, né? Repara que o que eu falei antes aconteceu. Agora eu tenho um peão em E4, bem centralizado, e ele não tem peões para bater de frente com esse peão, né? O peão dele de D6, ele tá recuado ali, dominando algumas casinhas ali, mas por enquanto a gente está na vantagem, certo? Ele jogou aqui C5. Bom, a gente vai avaliar esse lance também, né? Então, essa série é basicamente isso. A gente avaliar os lances do nosso adversário e tentar achar pontos positivos e pontos negativos, né? Qual é o ponto positivo desse lance dele? Para ele, no caso. Ele tá querendo lutar pelas casas centrais, né? Ele jogou C5 para lutar pelas casas centrais aqui. Porque esse peão de D6 ele tá meio retraído, né? Porque ele tem dificuldade de avançar, certo? Mas nem tudo são flores. Porque, primeiro, agora esse peão dele está muito vulnerável. Porque não tem mais como ele ser defendido por peões. Certo? Então ele só pode ser defendido por peças agora. Então, possivelmente, no futuro, esse peão pode ser um alvo. Outro ponto negativo da posição dele. Essa casa de D5, após ele jogar C5, essa casa não pode mais ser redominada por peões. Nunca mais essa casa vai ser dominada por peões, né? A não ser que eu avance e ele consiga tomar aqui de alguma forma para pegar essa casa de volta. Mas agora essa casa é o que a gente chama de uma casa fraca, porque ela não pode ser dominada por peões. E casas fracas são casas muito boas onde você pode colocar suas peças, certo? Justamente porque elas não vão ser expulsas tão facilmente, né? Então aqui a gente avaliou e eu considero que tem mais pontos positivos para mim do que para ele, certo? Eu vou jogar cavalo F3 voltando. E aí a gente pode se aproveitar dessa casa fraca mais futuramente, mas aí a gente já vai vendo certas debilidades na posição do nosso adversário, né? Vamos ver como é que ele vai seguir. E sempre se lembrando das ideias, a gente tem que desenvolver nossas peças, proteger o nosso rei e dominar as casas centrais, certo? Bom, aqui ele desenvolveu o bispo dele e está cravando o meu cavalo agora. Essa cravada é perigosa? Não, né? Eu gostaria de desenvolver meu bispo para C4, mas eu também posso me livrar já da cravada com bispo E2, né? Então é muito questão de gosto, né? Se você se sente mais confortável jogando bispo E2, tá tudo tranquilo, né? Porque você já tá tirando seu cavalo daquela cravada, você não vai mais ter problemas com aquilo, certo? Mas eu não vejo nenhum problema em eu jogar bispo C4 aqui desenvolvendo. Por quê? Porque uma grande ideia que ele quer aplicar em algum momento é jogar o D5. Porque esse D5 é um lance libertador se ele conseguir fazer. Porque muito provavelmente eu vou ter que tomar, ele vai retomar de peça, vai seguir uma sequência de trocas, talvez não agora, porque talvez não esteja funcionando agora, mas futuramente ele quer fazer esse lance. Porque ele vai se livrar dessa debilidade e depois vai reforçar a estrutura aqui jogando B6, e aí vai ter uma cadeia de 3 peões aqui bem reforçados. Vai resolver a maioria dos problemas dele. Então, quando eu jogo o bispo C4, eu impeço que esse D5 chegue com tanta facilidade, né? Eu poderia jogar o bispo E2 aqui, né? Me defendendo dessa cravada, mas como essa cravada não é uma ameaça séria na minha posição no momento, então eu posso muito bem jogar o bispo em C4 aqui, que não tem problema nenhum, tá, pessoal? E vamos ver como é que ele vai seguir. Por enquanto a posição está bem tranquila, né? Ele tomou meu cavalo, que eu não considero um bom lance, né? Porque agora sim eu vou conseguir desenvolver minha dama. Ela tá agindo de apoio para as minhas peças, né? Eu já consigo pensar em sistemas táticos nessa posição, né? Então você já começa a pensar. Primeiro, eu já tenho possibilidade de colocar meu cavalo em D5, porque meu peão de E4 não está mais caindo, porque minha dama defende. Segundo, eu tô pensando seriamente em jogar E5, sacrificando o peão para tomar em B7 e ameaçar mate a torre, que eu acho que ele vai levar esse golpe. Então, esse cálculo que a gente vai tendo é muito questão do nosso nível, né? Quanto maior o seu nível, menor o seu cálculo, né? E aí,
o cálculo, ele é muito guiado também pelos lances que você escolhe para começar a calcular, né? Porque não adianta a gente começar a calcular por lances ruins, né? Tem que também ter esse entendimento, certo? E agora a gente pode entrar na sequência de cálculo, né? Se eu jogar cavalo D5, ele tomar e eu tomar de bispo, tô ameaçando mate. Ele vai ter que defender de dama única. E aí eu não tô vendo muito como é que eu vou prosseguir na posição, certo? Antes eu tava pensando em jogar E5. Porque quando eu jogava E5 antes e ele tomava de peão, eu tomava em B7, porque o cavalo não estava aqui ainda, ameaçava a torre e mate, né? Porque o bispo está apoiando aqui. Mas por enquanto isso não funciona, certo? Então o que, que eu posso fazer? Bom, vamos lá, analisar. Cavalo D5, cavalo toma, bispo toma, ameacei mate. Dama E7. E eu não estou vendo muito bem como é que eu vou prosseguir nessa posição. Então agora, já que eu não estou vendo muito bem como eu vou prosseguir, eu vou começar a pensar em lances que eu faria para melhorar a minha posição. Primeiro que eu estou percebendo que eu tenho muitas casas fracas na minha posição. Que casas fracas são essas? D4, porque ele pode muito bem colocar um cavalo aqui, vai ser bem cômodo. E a casa de E5, que também ele pode colocar um cavalo, inclusive vai ameaçar meu bispo aqui. E eu não quero perder o par de bispo, né? Porque vai ameaçar a dama e o bispo, no caso, né? Então aqui eu já posso me propor a pensar. Talvez, para evitar tanto o cavalo D4 como o cavalo E5, eu jogue bispo B5. Porque aqui eu estou cravando o cavalo, né? E se ele permitir, talvez eu realmente faça a tomada, né? Justamente porque eu não quero ter que lidar nem com o cavalo D4, que ameaça a minha dama e duplo, e nem com o cavalo E5, que vai ameaçar a minha dama e o meu bispo aqui em C4. Então eu vou cravar esse cavalo. Acho que é uma ideia bem lógica. Talvez bispo E3 também fosse um lance, né? A se considerar, mas tudo bem. É, eu acho que ele realmente tinha que jogar esse lance agora, porque senão estaria bem pior. Eu vou tomar o cavalo agora. E é agora que a gente entra na sequência tática, né? Porque agora eu estou pensando em jogar E5. Que eu, primeiro estou ameaçando o cavalo e o peão. Quando eu jogo E5, se ele tomar, que eu acho que é um erro, eu vou jogar dama toma C6 cheque, ameaço o rei e ameaço a torre. E agora o rei vai ficar bem exposto aqui nessa posição, certo? Mas aí eu posso pensar, quando eu jogo esse lance, o meu rei também está ficando exposto, né? Talvez realmente seja o melhor lance jogar isso aqui agora, né? Mas aí eu penso, o que vale mais, né? Eu fazer o rock primeiro ou eu aplicar o golpe primeiro, né? Se é que é um golpe mesmo, porque eu vou acabar danificando bem a estrutura dele, né? Inclusive eu não sei muito o que ele faz contra esse lance. Mas é aquela questão, eu posso fazer o rock primeiro. Porque quando eu faço o rock primeiro, ele não tá nem perto de fazer o rock ainda, porque ele ainda precisa tirar o bispo. Então eu vou fazer o rock e, por exemplo, ele vai jogar bispo E7, eu ainda tenho o mesmo golpe, né? Então eu vou fazer o rock primeiro porque eu estou priorizando primeiros conceitos. Priorize primeiros conceitos, né? Se o seu cálculo for tão direto que você saiba que vai ficar bem mesmo na posição, aí você faz. Mas como eu vi que o meu rei também tinha riscos de ficar exposto, eu preferi primeiro fazer o rock. Porque eu ainda tô ameaçando o golpe, né? Querendo ou não. Ainda tô ameaçando o golpe. E ele vai ter que lidar com isso agora. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ele pode jogar D5 agora. D5 é um lance, né? Mas aí vamos ver como é que ele vai seguir. Dama E7 eu acho que perde. Que eu vou jogar E5, né?
Eu vou ter um dama toma C6 e vai cair a torre. Vamos ver como é que o nosso adversário vai seguir aqui. E de novo ele tá aquele mesmo tema, né? O nosso adversário com muito mais tempo no relógio. Por quê? Porque ele não tá pensando, né? É muito importante você pensar nas suas partidas, né? Porque aí senão você vai acabar jogando mal, né? Às vezes você pensa que você não estava evoluindo, mas muitas das vezes você já está num nível acima, mas é porque você não tá deixando você mesmo pensar, né? É uma luta contra você mesmo. Ele tá com o dobro de tempo, mas a minha posição eu acredito que é bem melhor do que a dele. E ele jogou esse lance que eu acho que agora sim tá levando coisas, no mínimo. Eu vou jogar E5, né, pessoal? Eu tô pensando num lance melhor agora. Bispo G5 é um lance bem legal, né? Porque eu tô ameaçando tomar o cavalo. Se eu jogar esse, ele vai jogar esse. Aí eu vou jogar E5. Porque ele não pode nem mover o cavalo. Então ele é obrigado a tomar o peão. Eu vou dar cheque. Se cobrir de dama, cai a torre. E ele vai ser obrigado a mover o rei. Porque se tirar o cavalo, vai cair a dama. Bispo G5 é com certeza um lance bem bom aqui. A não ser que eu esteja bem errado, né? Mas vocês viram, eu já tinha um E5 para jogar, né? Porque já tem os motivos táticos que confirmam que esse lance é bom, né? Mas aí eu joguei esse lance primeiro, por quê? Porque eu vi que tem uma continuação melhor para ele, né? Então aqui agora eu vou jogar o E5, né? Primeiro que não fez muito sentido isso aqui que ele fez, né? Porque se ele jogou o G6, por que ele desenvolveu o bispo para E7 e não para G7? Não faz muito sentido, né? Então isso aqui foi mais uma perca de tempo mesmo. Então agora vamos lá, vou jogar E5. Se ele mover o cavalo... Ah, ele pode tirar o cavalo, né? É porque foi muito contraintuitivo o que ele fez aqui, né? Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Ah, eu faço ele perder o roque. Porque eu vou tomar o cavalo, ele vai tomar de bispo E5. Se tomar de peão ou de bispo, dama toma C6 cheque. Não pode cobrir de dama, porque senão cai a torre. Então vai ter que mover o rei. Não é isso? E se eu jogar E5 direto? Tiro o cavalo. Aí jogou sem querer. Ai meu Deus, eu não queria jogar o E5 agora. Bom, ele podia tirar o cavalo, né? Que seria bem melhor. Agora eu vou tomar com cheque. Ele é obrigado a mover o rei, eu imagino. Ah, ele pode mover o cavalo. É, pessoal, mas agora ele vai ficar bem pior. Porque agora eu posso tomar o bispo. E agora que a gente entra no motivo tático. Beleza que teve um misclick ali, né? Tudo mais. Que isso? Que isso, jovem? Você queria tomar de dama, porque eu ia jogar esse ameaçando a dama e ia levar duplo forçado aqui, ia cair a torre. Mas ele me surpreendeu tomando de rei. Tudo bem. Tudo bem. Mas assim, eu acho que a posição dele segue muito pior, né? Porque o rei dele tá muito mais exposto. Mas eu não gostei daquele misclick, não. Sinceramente, eu não gostei. Ok, ele jogou assim. E agora eu acho que eu ganhei uma peça, né? Eu vou jogar esse. Porque o que, que eu tô ameaçando? É...
Tirar o cavalo pra pegar esse daqui. Ou tirar o cavalo. Não tô gostando muito do que eu fiz, não. Não estou gostando. Se eu jogar dama D6 cheque. Não pode jogar rei E8 porque leva cavalo C7. Aí tá perdendo. Então dama D6 cheque primeiro, né? Isso que eu tô pensando. É. Ah, tá. Acho que eu ganhei material. Ó, dama D6 cheque. Não pode cobrir de dama, claro. Ok, vai jogar assim. Eu vou trazer a torre agora. Não tô vendo muito bem como é que ele pode seguir. Mas eu acho que eu tinha coisa melhor. Ele não pode tirar o cavalo, né? Porque tá caindo tudo que é peão aqui. Na posição dele. E eu tô com 3 minutos. Eu tenho que jogar mais rápido. Agora eu tô ameaçando tirar o cavalo e ganhar, né? É. Esse lance perde material, pessoal. De várias maneiras. Eu posso tomar aqui o cavalo de dama. Eu posso trocar as damas e pegar o cavalo. Que eu acho que é um pouco melhor. Porque eu vou forçar a troca das torres também. Então eu vou trocar as damas mesmo. E eu já vi que é uma linha bem direta, né? Então aqui eu já vou ganhar uma peça. Vai ficar bem tranquila a posição. Ah, eu não faço a troca das torres. É, porque ele pode tomar com a torre de A. Mas tudo bem. Eu vou tomar aqui. Peça a mais. Bom, a partida, pessoal, foi legal. No geral, ela foi bem legal. Né? Eu gostei da partida. Mas teve aquele miscliquezinho, né? Que eu não gostei muito. Bom, mas tudo bem. No geral, foi boa a partida. Pelo menos ao meu ver, né? Ameaçou meu cavalo. Bom, eu posso desenvolver minha torre ou posso voltar o cavalo aqui, que eu não vejo muito problema também. Vou jogar esse mesmo. Talvez mover a torre seria melhor, mas não vejo nenhum problema. O cavalo bloqueia muito bem os peões dele ali. Ameaçou meu cavalo. Eu vou defender meu cavalo, simplesmente. Meu cavalo vai ficar aí bem posicionado. Não vai ser expulso nunca, né? E aí a gente vai só ir atrás desses peões dele que estão bem fracos, né? Não tem como ele defender todos. Vai começar a cair um monte de peão aí. E assim, pessoal, esse adversário é um adversário que, tudo bem, tem 15 de rate, mas ele jogou bem mesmo, né? É difícil encontrar um jogador desse calibre, com 500 de rate. E agora, pessoal, o que, que eu vou fazer? Ó, sempre guardem isso com você. Casa de fuga pro rei. É sempre bom prevenir. Ele não tá nem perto de ameaçar a mate, mas sempre previna. Porque sempre uma hora vai dar problema, né? Sempre assim. E agora, outro tema que eu quero falar com vocês: simplificação, certo? Ó, preste atenção na manobra que eu vou fazer. Eu vou forçar a troca das torres. Preste atenção. Primeiro eu vou dar cheque. Ele vai descer o rei. Tomara que para F6. Não, não é para F6 não, mas tudo bem. Agora, vou ameaçar o peão dele. Que por sinal não tem nem como defender, né? Mas eu não vou nem atrás desse peão para vocês verem. Porque o que importa é eu simplificar a posição. É só isso que importa. Porque eu já estou com uma peça a mais. Eu não preciso ficar mais ganho do que eu já estou. Eu só preciso simplificar e levar para um final que eu tenho certeza que eu vou ganhar, né? E aí, aí você pode argumentar: ah, Vitor, mas tu tá com 3 minutos no relógio. Mas a questão é que tem acréscimo. Com um acréscimo, não dá. Não dá, tá? Eu vou tomar aqui o peão.
Ele vai tentar pegar a coluna, né, com torre D8, mas eu tenho torre D6 apoiado pelo cavalo. E aí ele não vai conseguir pegar a coluna aberta. Infelizmente pra ele, né? Infelizmente pra gente. Agora eu vou jogar a torre D6, impedindo que ele pegue a coluna aberta. Né? Lembrando que as torres elas jogam muito bem em colunas abertas. Então é sempre bom você ter o domínio nas colunas abertas, né? Ameaçou meu peão, eu vou jogar A4. Perceba que o meu cavalo ele tá ali muito bem posicionado, né? Nunca ele vai conseguir tirar aquele cavalo dali. Eu vou avançar meu peão para promover. E aí vai ficar bem difícil agora para ele, né, pessoal? Eu vou continuar avançando meu peão para promover ele. E agora a promoção desse peão vai ser quase que inevitável. Ele tem que jogar a torre A8 agora, né? Porque se não jogar vai dar problema, né? Agora eu vou jogar esse. Ele tem que jogar a torre A8, né? Porque senão tá chegando o cavalo B6 protegendo a casa de promoção. Agora eu vou jogar esse. E o cavalo B6 vai chegar e aí acabou a partida. Eu vou conseguir promover esse peão, né, pessoal? Não há nada que ele possa fazer para impedir isso. A não ser entregar a torre, né? Vou jogar esse. E vamos ver como é que ele vai seguir. Ele fez um lance bem cretino, né? Que eu gosto de falar. Porque agora ele tá ameaçando mate, né, pessoal? Então se eu promover, ele me dá mate. Torre D1 mate. Então, o que eu vou fazer? Vou defender esse mate. E ainda estou ameaçando a promoção, né? Então sempre tomar cuidado, tá, pessoal? Nunca deixe seu adversário, entendeu? Fazer o que quer sem olhar para os lances dele, tá? Sempre olhe o que o seu adversário quer fazer. Porque se eu tivesse promovido no automático ali, eu ia perder a partida inteira, né? Uma partida que eu acumulei vantagem, que eu fiz tudo certinho, eu vou lá e perco, né? Aqui eu já posso promover, né? Sem problema nenhum. É, eu vou promover mesmo, pessoal. Não tem nem por que eu querer preservar esse cavalo ainda, né? Então, promovemos aqui. Agora, eu vou jogar esse lance, querendo cortar o rei dele. Antes eu tava com 3 minutos no relógio, agora eu já estou com 4, né? Porque conforme a posição vai simplificando, vai ficando mais fácil de jogar. E o meu tempo vai subindo, consequentemente, né? E aí ele acabou. Eu acho que ele vai desistir da partida, né? O tempo dele abandonou. Vamos fazer a análise da nossa partida, vamos ver como é que a gente jogou. Será que a gente jogou da melhor maneira? Não sei. Vamos ver agora o que o computador achou, né? Mas a proposta do vídeo foi eu mostrar tudo o que eu estava pensando para fazer cada um dos meus lances, né? Então vocês viram o que eu pensei para fazer cada um dos meus lances, né? E aí eu quero que vocês coloquem nos comentários se vocês concordam comigo, se vocês acham que eu fui equivocado em alguma parte. Eu quero que vocês interajam pra gente compartilhar nossas ideias, né? Vamos lá, vamos ver como é que foi a nossa partida. Vamos fazer a revisãozinha aqui, né? Então, pessoal, fizemos aqui a revisão. Fizemos 84,0 de precisão. Nosso adversário fez 75,9. Não tivemos lances brilhantes. Preservamos a vantagem do início ao fim, né? Que é uma boa notícia. Fizemos 3 lances excelentes. Nosso adversário fez 1. Fizemos 12 dos melhores lances. Nosso adversário fez 11. Fizemos 8 lances excelentes. Nosso adversário fez 8 também. Fizemos 4 lances bons. Ele fez 5. Fizemos 5 lances de livros, ele fez 4. Tivemos 4 imprecisões, ele teve 3. Tivemos um erro, ele teve 3 erros. Não tivemos nenhuma chance perdida, ele também não. Não tivemos nenhuma gafe, ele também não teve nenhuma gafe, né, pessoal? Então, vamos ver aqui como é que foi
a qualidade dos nossos lances, né? Então seguimos com E4, seguiu com E5, cavalo F3 e seguiu com o cavalo em F6, entrando na abertura, na defesa Petrov, né, na verdade. Segui com o cavalo C3, porque eu quero transpor para as linhas mais da italiana. Seguiu com D6, permitindo que o bispo fique preso na cadeia de peões, que não é um problema grave, mas não é algo tão interessante. Joguei D4, ele tomou, eu tomei de cavalo e jogou C5. Segui com cavalo em F3, só voltando ao meu cavalo mesmo. Aqui o computador preferia dar o cheque primeiro, que é interessante, é bem interessante mesmo essa ideia. Eu vou explicar por quê. Né? Porque, primeiro, se ele defender de cavalo, eu vou ganhar um peão, porque eu vou tomar, ele vai tomar, eu vou tomar e ainda vou ganhar a torre ainda por cima. Então não pode defender de cavalo. Né? E se ele defender de bispo, eu vou capturar. E quando ele retoma, olha quem é que ganhou a casa de F5 para colocar o cavalo. Porque antes, né, eu não poderia colocar o cavalo em F5. Poder até eu posso. Mas quando eu coloco, ele vai lá e toma de bispo. E aí eu vou ficar com essa estrutura de peões dobrados. O computador fala que não é nem o melhor. Mas eu não gostaria de entrar nesse tipo de posição. Mas quando eu dou cheque primeiro com o bispo, eu não permito que isso aconteça. Né? Ele vai ter que bloquear de bispo, claro. E quando toma, eu retomo, eu ganho essa casa de F5. Que é bem suculenta, tá? Então, talvez essa não foi nem a ideia do computador, porque ele ficou dando umas imprecisões ali, mas essa posição eu já gosto bastante, né? Porque eu já tô atacando ali a debilidade de D6, eu vou colocar meu outro cavalo em D5, né? Então eu já gosto dessa posição. Então é uma ideia que eu vou guardar na minha memória para as próximas partidas, né? Gostei da ideia. Cheque do bispo ali, interessante. Voltei o cavalo para F3, desenvolveu o bispo para G4, joguei bispo C4. E o computador não gostou. O que ele prefere aqui? O E5 direto. Nossa, o E5 é legal. Mas não sei muito bem, né? Tá, ele tomou, eu tomei de dama. E ele jogou cavalo D6, segui com o bispo B5, querendo impedir que o cavalo chegasse em D4 ou em E5. O computador não se surpreende. Jogou A6, eu tomei. E quando ele toma, eu fiz o roque. Com certeza era para jogar E5, né? Pois é. Então é aquela coisa, eu avaliei que o meu rei também estava exposto, então eu preferi defender o meu rei. Porque ainda assim ele tá levando o mesmo golpe, né? Então foi mais uma. Eu escolhi proteger o meu rei do que aplicar o golpe nele, né? Mas eu já tava vendo o golpe, né? Jogou. G6 eu preferi jogar com o bispo G5 primeiro. O computador não gostou. De novo, ele queria jogar o E5, né? De novo, ele queria jogar o E5 direto. Mas eu avaliei que o bispo G5 era um lance um pouco mais preciso, né? Ele jogou o bispo em E7. E aí eu joguei o E5 finalmente. Que eu nem queria jogar. Eu queria tomar o cavalo primeiro, né? Pra vocês verem como é que é o negócio. E o computador acho que é o melhor, né? Tá bom. Ele tomou. Eu tomei em C6. E repara que, ó, ele tem 4 com 2, 6 peões. Eu também tenho 6 peões. Ele tem duas peças menores, eu tenho duas peças menores. Eu tenho uma dama, ele tem uma dama. Duas torres para cada lado, um rei para cada lado. Para cada lado, claramente, né? Tem que ter o rei. E mesmo assim eu estou com 5 pontos de vantagem. Eu estou quase com uma torre a mais, né? Mais que uma torre, na verdade. Justamente por quê? Porque o rei dele está exposto. A estrutura de peões dele está muito quebrada. Meu rei está bem seguro e eu vou começar a atacar o rei dele, né? Então, essa vantagem foi só em coisas estratégicas. Não tô com nenhuma vantagem material, né? Isso é que é legal. Ele jogou cavalo em D7, eu tomei o bispo, ele tomou de rei, que é o melhor, que me surpreendeu um pouco. Mas faz sentido, porque se tomasse de dama ele ia levar duplo, né? Joguei cavalo D5 cheque, o computador não gostou, né? Tirou o rei, dei cheque de dama, tirou o rei. O computador não tá gostando muito dos meus lances, não. Tá, trouxe a torre de A para D1, colocando a minha peça em jogo, né? Ameaçando tirar meu cavalo e depois o cavalo dele vai ficar ali caindo, né? Ele tirou o cavalo que perde uma peça, né? Eu primeiro troquei as damas
e capturei o cavalo. E aí seguiu só a conversão da partida. Então o que é que eu queria fazer aqui, pessoal, quando eu falei sobre simplificação? Eu queria jogar a torre B6 agora nessa posição. Porque repara que a torre dele está sem casas. Ele ia ser obrigado a trocar as torres. E nesse final, pessoal, com uma peça a mais seria muito simples a conversão. Né? A gente ia ganhar bem rapidamente, sem muitas complicações, né? Mas ele tirou a torre, eu tomei o peão. Tentou dominar a coluna, mas eu joguei com torre D6, pegando a coluna de volta. E aí seguiu só a caminhada do nosso peão até a promoção. E aqui ele tentou a última chance, né? E aí isso acontece muitas vezes, né? De você acabar, o meu peão já tá na casa de promoção, vou logo premovar a promoção, né? Mas aí não é bem assim, porque se você promove nessa posição, é mate para as pretas, você perde tudo que você construiu, né? Toda a sua vantagem que você construiu, você perde, né? Justamente por um erro de atenção mesmo, né? Você tem que prestar atenção no que o seu adversário tá jogando, né? Então vou ter a torre para defender o mate. E agora sim não tem como ele impedir a promoção, né? Eu deixei que ele tomasse meu cavalo mesmo. Joguei torre C1, porque o rei dele já tá começando a entrar numa rede de mate, né? Repara que o rei dele só tem a casa de G4, né? Todas as outras casas estão cortadas agora, né? Então aqui já vai ser um mate bem mais simples de ser aplicado, né? Então, ele acaba abandonando aqui. Vamos ver o rate estimado para nossa partida. Jogamos como um 1000 de rating. Tá aí. Não sei se eu concordo muito bem, mas tá bom. Eu acho que essa estimativa de rate, ela considera também o rate que eu tô no momento, né? E não 100% os lances que eu fiz, né? Então ela não vai deixar esse número crescer tão grandiosamente, né? Por conta do meu rate que ainda é baixo, né? Eu acho que ela leva isso em consideração. Mas se não levar, não tem problema nenhum, né, pessoal? Se a gente tiver jogado como 1000 de rate aqui nessa partida, não tem problema, tá? O importante é que a gente está desenvolvendo a nossa linha de pensamento. Certo, pessoal? Jogamos aqui com 1050 de rate. Nosso adversário jogou para 900. Né? A nossa abertura, 89.1. Ele fez 83.3, bem parecido. Fizemos 67,5 no meu jogo. Ele fez 60. E no final fizemos 94.5 e ele fez 88.9. Né, pessoal? Então a gente conseguiu se sair melhor do que o nosso adversário em todas as fases do jogo. Né, pessoal? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo para o nosso canal. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E até a próxima, pessoal. Valeu!